Olá, que tal? Sou o professor Igor Barô, professor de espanhol do Colégio Antônio Leite. Jovens, eu espero que vocês estejam se cuidando, tá? Espero que vocês estejam em casa, cuidando dos familiares, de vocês mesmos, tá? Nessa quarentena, tá bom? Espero que muito em breve nós estejamos juntos novamente, tá? Enquanto isso, nós estaremos aqui fornecendo essas aulas para vocês, para que vocês não fiquem prejudicados nesse período de recesso, tá bom? Nessa quarentena. Tranquilo? Então, classe 1, oitavo grado, aula 1, oitavo ano, pretérito perfeito simple, nosso primeiro assunto. Beleza? Vamos lá. Primeiro tópico, uso. O que é que você tem que saber para utilizar o pretérito perfeito simples, tá? Primeiro que você tem que saber o nación, que a pretérito já está te falando, que a ação aconteceu no passado, tá? Então isso já é óbvio. Primeiro tópico, ação já finalizada. A ação ocorreu no passado, já foi finalizada, ok? Não apresenta nenhuma relação com o presente, não apresenta nenhuma relação com o presente. E é conjugado com um verbo solamente, ou seja, conjugado com apenas um verbo, ao contrário do pretérito composto, tá? Que é conjugado com dois verbos. Então, professor, entendi algumas coisas, mas resume para mim como é que eu posso entender. As ações do pretérito perfeito simples, ela ocorre no passado, ela é uma ação que ocorre no passado, que já foi finalizada, não tem nenhuma relação com o presente. Por quê? Porque o ciclo temporal dela já foi encerrado. Ciclo temporal, professor? Como assim? Como é que eu vou saber essa situação aí? Não estou entendendo. Você vai saber através dos marcadores temporais, tá? Os marcadores temporais, eles vão te dizer, tá? Que esse ciclo temporal se encerrou. E vai ficar muito mais fácil para você saber. Quais são os marcadores temporais que nós temos no pretérito perfeito simples? Ayer, que é ontem. Anteayer, que é anteontem. Ano passado. Mês passado. Anoche, ontem à noite. E todos os outros termos que nos levem a entender que o tempo já se encerrou. Tá? O ciclo temporal já se encerrou. Como assim ciclo temporal se encerrar, professor? Exemplo. Ontem foi um ciclo temporal que já se encerrou. Hoje é um ciclo temporal que ainda não foi encerrado. Nós estamos vivendo hoje. Nós estamos vivendo esta semana. Nós estamos vivendo este mês. Nós estamos vivendo este ano. Ok? Então são ciclos temporais, são marcadores temporais que indicam que o ciclo temporal ainda não fechou, ainda não se encerrou. Ao contrário desses marcadores temporais que nos dão a entender, nos mostram que o ciclo temporal já foi encerrado. Então, por exemplo, se eu falo, por exemplo, ayer comi pasta. Ontem comi macarrão. Ok? Ontem comi macarrão. Ontem, ayer, já está indicando que o ciclo temporal da minha ação já se encerrou e que essa ação não tem nenhuma relação com o presente. Ok? Quando a gente for ver na prática, vai ficar mais claro para você. Tá bom? Vamos ver a conjugação. O que é que você tem que saber de conjugação? Conjugação. Nós estamos falando de verbos regulares, tá? Para esse assunto, para a tua prova, verbos regulares. Então, você sabe que os verbos regulares, eles apresentam 3 conjugações. Primeira conjugação são os verbos que terminam em AR. Segunda conjugação, os verbos que terminam em ER. Terceira conjugação são os verbos que terminam em IR. Ok? Aqui eu fiz questão de destacar para você a questão da raiz, ou do radical do verbo, tá? Que não muda, tá bom? O que você tem que saber referente à conjugação? São os finais, pessoal. O que está aqui no final do verbo, tá? Porque a raiz é a mesma. O verbo, se ele for regular, qualquer verbo regular que termine em AR no pretérito perfeito simples, todos eles vão ter esse mesmo final. Verbo regular no pretérito perfeito simples
todos eles vão ter esse final se ele termina em ER. E se termina em IR, também, todos, tá? Eles vão ter o mesmo final. Então você tem que focar nessa questão de tentar aprender esse finalzinho. Então eu vou dar um exemplo aqui. Se eu colocasse o verbo beber em espanhol, é um verbo regular, tá? Como é que ficaria a conjugação? Se você aprende só, se você consegue entender só esse finalzinho, fica simples. Exemplo: bebi, bebiste, bebió, bebimos, bebisteis, bebieron. Ou seja, você conserva o radical do verbo beber e só acrescenta esse término, caso o verbo termine em ER, tá? Aqui também, do mesmo jeito, quando o verbo termina em AR, tá? Da mesma forma. Percebam que os verbos da segunda conjugação e da terceira conjugação apresentam o mesmo final, tá? Apresentam o mesmo final, que facilita a tua aprendizagem, ok? Então não esquece de tentar aprender isso, jovem, tá? Esse finalzinho. Então até aqui, o que você tem que saber? Você tem que saber que o pretérito perfeito simples trata de ações no passado que já foram finalizadas e que não tem nenhuma relação com o presente, tá? Que ele é conjugado por apenas um verbo, ok? Por apenas um verbo. E os marcadores temporais dele, tá? Ayer, anteayer, mês passado, ano passado, semana passada, a noite, o século passado, o siglo passado, tá? Todos esses marcadores temporais vão indicar que o ciclo de tempo, o espaço temporal já foi encerrado, ou seja, não tem nenhuma relação com o presente, ok? Como é que nós vemos isso na prática? Tanto a questão do uso, quanto a questão da conjugação. Aqui, ó, na prática, se eu coloco na prova, por exemplo, uma frase dessa, ó, ayer caminé por la plaza. Exemplo, marque a alternativa que indica que esteja correspondendo ao pretérito perfeito simples, tá? Então, essa aqui seria uma frase correta, ó. Ayer caminé por la plaza. Ontem caminhei pela praça, ok? Ayer é meu marcador temporal. Ayer já está me dizendo que a ação do verbo foi no passado, em um ciclo de tempo que já se encerrou, porque ontem, o período de tempo, o ciclo temporal de ontem já foi encerrado, não tem nenhuma relação com o presente, ok? Ao contrário, se eu falar assim, ó, esta semana, esta semana ainda está acontecendo, ela não foi encerrada, então já seria o pretérito perfeito composto, tá? Então perceba a diferença entre ambos, tá? No caso do pretérito perfeito simples, já vai te indicar o quê? Que o ciclo temporal foi encerrado. Ayer caminé por la plaza. Ayer, marcador temporal, caminé. Caminé vem do verbo caminhar, termina em AR, ok? Ó, termina em AR, ó. Tá em primeira pessoa, caminé. Ok, ó, caminé. Ayer caminé por la plaza, tá? Outro exemplo, à noite. Hoje à noite? Não caiu nessa pegadinha. Ontem à noite comi mucho en la hamburgueseria. Ontem à noite comi muito na hamburgueria. À noite, marcador temporal que já vai te dizer, olha, maninho, esse ciclo temporal já foi encerrado, tá? Comi, temos aqui o verbo comer no exemplo, ó. Comi mucho en la hamburgueseria, ó. Primeira conjugação, perdão, AR. Segunda conjugação termina em ER, tá? Então, nós vimos o uso, vimos a conjugação e vimos na prática, ok? Lançando a hashtag Queira Tem Caça, tá? Lançando essa hashtag Queira Tem Caça, que é a mesma coisa que fica em casa no português, tá bom, jovem? Aproveite esse tempo para você estudar, não fique ocioso, tá bom? Estude, busque o conhecimento, tá? E aqui eu vou te dar duas dicas. Uma dica de série, tá no Netflix, e vou te dar dicas também de música, afinal de contas todo mundo gosta de música. No Netflix você tem uma série chamada Tiempos de Guerra.
tá? E outra série chamada Ignorable. Tem duas séries aí boas para você estar exercitando o seu espanhol, além das conhecidas, né, como La Casa de Papel, que todo mundo adora, tá? Então você tem essa série para você estar adquirindo vocabulário e assistindo, perdão. E você tem também alguns cantantes hispânicos, como Reik, tá? Você tem El Ciencio, que também é muito famoso, tá? Você tem o Prince Royce também, Alex Ubago, Juanes. Você tem alguns cantantes que vocês podem estar escutando a música, conhecendo outros ritmos e fazendo a tradução da música, tá? Que te ajuda em aquisição de vocabulário, leitura e vai te auxiliar na questão de interpretação de texto. Ok, jovem? Hasta la vista!